Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar o estudo sobre diodo Zener, só que dessa vez numa aplicação prática na saída de um retificador. Nós vamos estudar na saída de um retificador em ponte, mas poderia ser de qualquer tipo, de meia onda completa como center tap. Portanto, teremos aí como objetivos para a aula de hoje a análise da forma de onda de tensão elétrica na saída de um retificador em ponto com filtro capacitivo. Filtro capacitivo que vocês já estudaram lá com o professor Júlio, né, nas aulas de teoria. Metodologia de projeto de um diodo Zener para esse tipo de aplicação, porque quando nós vamos aplicar o Zener na saída específica ali de um retificador, de onda completa ou de meia onda, como já citei aí, existe aí todo um procedimento, né, a ser realizado, que é o que a gente vai estudar hoje. E análise teórica de um circuito retificador com regulação de tensão através do diodo Zener. Muito bem, então partindo aí para a análise das formas de onda, temos que, ao projetar um diodo Zener para a saída de um retificador com filtro capacitivo, é necessário estabelecer um nível de tensão mínimo para que o Zener possa operar de forma correta. Esse nível de tensão mínimo é basicamente o menor valor de tensão instantânea na saída do filtro capacitivo. O filtro capacitivo, né, que só recordando aí, está conectado em paralelo com a ponte retificadora. Então nós temos aqui o circuitinho, né, de um retificador. Nós temos aqui a condução de D1 com D4, inicialmente no que seria o semiciclo positivo, e depois de D2 com D3, né? Há sempre a condução em um par de diodos. Então, hora D1 com D4, hora D2 com D3. Porque hora eu tenho positivo e negativo, e hora eu tenho desse lado positivo e deste o negativo, tá certo? Só que o sinal que chega no capacitor e na carga é sempre positivo, né? Então o capacitor vai armazenando carga, depois quando a tensão começa a decair, tendendo lá a valores próximos a zero, o capacitor segura fornecendo a corrente elétrica que a fonte deveria fornecer. Tá? Então, de forma bem resumida, aí, recapitulando, nós temos que o capacitor ele começa com uma carga, vai carregando ali até o valor de pico da fonte, depois ele descarrega até a tensão sobre ele ser maior do que a tensão que ele tinha, daí ele volta a carregar. Tá? Carrega até o valor de pico, descarrega até um valor mínimo, vai para o valor de pico, que é o valor máximo, obviamente, volta para o mínimo e assim sucessivamente. Tá? Ou isso daí ocorre de forma cíclica. E o que interessa para nós, em termos práticos, é essa linha aqui, ó, tá? Na verdade, eu coloquei uma faixa porque eu não consegui selecionar exatamente o ponto que aparece aqui o mínimo, mas percebam que eu pego apenas o ponto mínimo ali da descarga, entre a descarga e a nova carga do capacitor. Então esse ponto mínimo que vai ser o foco de estudo da gente. Tá? Para determinar o valor mínimo da tensão sobre a carga, é necessário conhecer a carga de saída e também o capacitor, né? Capacitor de filtro. Então essa forma de onda que já vimos, né? Temos que a diferença do valor máximo para o valor mínimo é conhecida como tensão de Ripple. Tá? Então, nós temos lá o valor máximo e o valor mínimo. Para calcular o capacitor de filtro, a gente faz o quê? A gente pega o valor médio da tensão desejada na carga, multiplica pelo período, divide por essa tensão de Ripple, vezes a carga resistiva. Ou ainda, pega o valor médio da tensão na carga, divide pela variação da tensão de Ripple, vezes a resistência, vezes a frequência no denominador. Frequência aparece no denominador ou o período no numerador, porque sabemos que um é inverso do outro, né? Por isso que está invertido aqui na nossa formulinha do capacitor. Tá analisando aqui o ponto mínimo, nós temos que a tensão de Ripple mínima, ela deve ser maior ou igual à tensão Zener de saída. Por quê? Porque eu não vou conseguir deixar uma tensão constante, né, trabalhando ali na zona de polarização inversa do Zener, num valor aqui que está variando, entendeu? E onde que ele fica variando? Entre o valor mínimo e máximo de Ripple. Tá? Então, a partir de que ponto não vai ficar tendo essa variação? A partir do valor mínimo. Ó. Do mínimo para baixo, eu tenho tensão. Tá?
Então eu posso ter um alinhamento deste ponto para baixo, um alinhamento completo, tá? Eu quero fazer aqui uma linha constante abaixo desse valor mínimo. Essa que é a função do Zener. Então aqui eu coloco um exemplo, né? Aqui ao lado é mostrado um circuito de uma fonte de tensão alimentada de 12 volts RMS conectada numa ponte retificadora, tá? Então aqui eu coloquei uma frequência de 50 Hz, mas poderia ser de 60, né? Porque o Paraguai, por exemplo, utiliza 50 Hz, a gente utiliza 60 Hz, mas aqui não vai ter muita influência aqui no nosso cálculo, tá certo? Na saída do circuito há um filtro capacitivo e um diodo Zener de 12 volts barra 5 watts, tá? Que é esse carinha aqui, um N5349BRL. Ah, professor, eu duvido que seja isso. Simples. Ctrl C nesse carinha, Ctrl V no Google. O Google fala que você tem um Zener de 12 volts barra 5 watts. Isso aqui é garantido, tá? Ah, professor, mas e daí? Daí é o seguinte. Na última aula, nós observamos que para polarizar o Zener precisamos de um resistor, né? Polarizo ele entre o valor mínimo e máximo de corrente e ele vai garantir para minha carga, que no caso é CR1, uma tensão constante. E é isso que a gente deseja. Portanto, nós temos que nesse circuito é possível estabelecer as correntes, né? A corrente no Zener, a corrente de carga e também a corrente total do circuito. Então, se a gente parar para analisar esse circuito, nós temos que a corrente total, ou seja, a corrente que vem por R2, vai ser a tensão de Ripple máxima aqui em cima, menos a tensão nominal do Zener, que é esse ponto aqui de baixo, dividido por R2, tá certo? Então, se eu fizer essa diferença aqui, eu tenho a tensão que ao dividir por R2 eu chego na corrente total. E por que é total? Porque pelo osciloscópio não vai corrente, tá? Ele vai pegar apenas a tensão. O que ele vai medir é a tensão, tá? Então a corrente chega aqui, o único caminho para ela é descer para R2. Chegou nesse nó, uma parte vai para o Zener e uma parte vai para a carga de saída. Então, aqui finalizando esse cálculo, né, nós temos 17 menos 1,4, porque são dois diodos, D1 com D4 e depois D2 com D3, então sempre dois diodos. Cada diodo 0,7, você multiplicar por 2, 1,4. 17 menos 1,4, que é o resultado disso, menos 12 dividido por 100. Chegamos em 36 miliamperes. Tá? Então a corrente para esse circuito, é um circuito exemplo, né? Eu coloquei aqui um capacitor de 220 micro, enfim. É um circuito de baixa potência, né? Dá para a gente perceber, porque temos uma carga de saída na ordem de quilo, uma capacitância aqui abaixo de 1000 microfarads, né, que não é muito comum para filtros, mas eu coloquei aqui apenas para exemplificar aqui a análise de um circuito com Zener na saída de um retificador. Muito bem, 36 milha corrente de saída, lá em R2, ótimo. Então, continuando a nossa análise, a gente sabe que a corrente total, ela é a soma da corrente na carga com a corrente Zener, né? Então, aí total IZ mais IR1. Tá? Então, é o IR2, IZ mais o IR1. É isso daí, tá? Lei de Kirchhoff. Agora, se eu quiser determinar o IR1, lei de Ohm. Tensão Zener nominal é a tensão em paralelo com R1. Ó. Ponto comum em cima, ponto comum embaixo. Zener em paralelo com R1, tensão é a mesma em circuitos paralelo. Né? O Zener é de quanto? 12 volts, 5 watts. Então, eu coloco 12 para o lugar da tensão e no lugar da resistência coloco 1000 ohms, né, que é 1 kg. Então, 12 dividido por 1000, 12 miliamperes. Então, agora eu conheço o I total e o IR1. Posso determinar o I Zener. Né? Isolando aqui, estava somando, passa subtraindo, vai ficar IZ igual a I total menos IR1. Portanto, vai ser 36 milha, que calculamos no slide passado, menos 12 milha, que é a corrente na carga R1. Fazendo essa continha, o nosso Zener vai estar processando aí uma corrente de 24 miliamperes. Tá? A corrente aqui de polarização para esse Zener, 24 milha. Se vocês quiserem definir o que seria o valor máximo, aí vocês podem fazer aquela regrinha que passei na aula passada juntamente da potência.
vocês vão chegar na corrente aqui, né, uma corrente que está dentro daquela faixa, né, do valor máximo e valor mínimo para a regulação correta. Então aqui, dando prosseguimento à nossa análise, nós temos que para esse circuito, através do osciloscópio, foi obtida aqui a forma de onda. Tá? Mas onde foi obtida essa forma de onda, professor? Foi obtida no capacitor, que é essa cor de vinho aqui, né? Acho que é um vinho isso daqui, ou um rosinha, sei lá. Então, esse rosa, acho que é rosa isso aqui. Esse rosinha aqui é a tensão no capacitor. Tá? Tensão no capacitor está no canal C, que pelo osciloscópio deveria ser vermelho, mas está rosa. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a tensão aqui do capacitor tem um ripple. Né? Então, perceba, carregou, valor de pico, caiu para o mínimo. Valor de pico, cai para o mínimo. Pico, mínimo. Depois, pico, mínimo. É cíclico, né? Então, é sempre isso que vai acontecer. Vai ter uma ondinha, algo que se assemelha um pouco aí até um dente de serra, né? Bem achatado. Depois, olha que interessante, nós temos quem? Nós temos o nosso Zener. Então, a tensão na carga, que é basicamente a tensão em paralela com o Zener, e a tensão regulada já. Tá? E a tensão regulada fica feia, olha, terrível, cheia de distorção, uma linha, parece uma pilha. Né? Melhor que isso não tem. Tá? Então, tem uma fonte plenamente regulada, total. No simulador que eu utilizei aqui, que é o Proteus, não sei se vocês já trabalharam, mas é um simulador de circuitos, tá? Eu adotei aqui uma escala de 2 volts por quadradinho, né, e tensão medida na vertical, né? Então, cada quadradinho aqui tem 2 volts. Então, se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adivinha? 6 vezes 2, 12 volts, que é a tensão desse Zener aqui, um N5349BRL, 5 watts. É um Zener que eu vi disponível na biblioteca do Proteus, achei interessante, né? Alta potência, 5 watts é uma potência relevante. Então eu coloquei aqui para o nosso projetinho, certo? Perceba, liso, limpo. Mas por quê? Porque eu estou trabalhando abaixo do valor mínimo, tá? Que seria esse valor aqui, ó. O valor mais baixo que nós teríamos para a forma de onda do capacitor. Se eu trabalhasse com o valor máximo, daí eu teria uma ondulaçãozinha aqui. Por quê? Porque eu quero regular no máximo, mas o capacitor não aguenta, então ele vai ter uma queda. Depois ele volta para o máximo, tenta regular, mas o capacitor não deixa, porque ele não aguenta, gera outra queda. Então, se eu tentar regular no máximo, eu tenho a tensão Zener igual a tensão no capacitor. Tá? Então, não tem como. Obviamente, esse Zener não vai acontecer porque ele regula em 12. Tá? Mas se eu pegasse aqui um Zener comercial, supondo aí um Zener de 17. Né? Zener de 17 vai pegar aqui em cima, não consegue nem a pau regular. Tá? Ele vai tentar, né? Se tiver com o R2 bem calculadinho, uma corrente de carga aqui também não tão alta, né? Dependendo da potência do Zener. Enfim, tudo correto, mas se eu coloco lá para regular em 17, o capacitor não deixa, porque ele não mantém a carga. Tá? Então sempre, isso aqui é conceito para a vida. Quero regular uma fonte para que na saída eu tenha 12 volts constante, né? Constante, contínuo, lindo, maravilhoso. Então eu preciso do quê? Preciso de uma fonte que vá proporcionar aqui, vamos colocar assim, 5, 10, 12 volts a mais, de pico. Tá? Por quê? Porque daí eu garanto, poxa, se eu tenho 10 volts de pico lá para cima, se eu colocar um capacitor que suporta aí vamos pôr um ripple alto aí até 3, 4 volts, se eu tenho 10 volts, eu tenho uma boa margem aí, 4, 5 volts para trabalhar, até chegar no valor mínimo, entendeu? De valor de regulação é o valor mínimo. Então se torna algo bem interessante. Então perceba, esse circuito ficou plenamente regulado, ó. Tensão regulada, coerente, tá? 100%. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso daí. Eu agradeço aí a atenção de todos, mais uma vez. Lembrando que eu sempre estou disponível no chat, podem mandar dúvida por mensagem, áudio, foto do caderno, esquemático. Às vezes
vocês estão trabalhando aí com algum tipo de simulador, né, tá online, ou que vocês baixaram, se tentaram aí realizar algum teste e não funcionou, ou se fizeram a continha aí relacionada aos exercícios, não bateu, ou mesmo se houver uma dúvida teórica conceitual, manda uma mensagem da forma que vocês acharem melhor aí, mais pertinente, via Microsoft Teams, que eu estarei posteriormente respondendo aí cada um. Tá certo? E se acharem melhor também necessário, podem levantar a mão lá, falar, professor, você pode fazer uma chamada no final da aula para ter algumas dúvidas pontuais aí, ou abro chamada, que nem já fizemos anteriormente, para sanar dúvidas que podem ficar aí, que podem surgir, né, após uma explicação. Muito bem, grato a todos mais uma vez, bons estudos, até!